Olá, nossa reflexão de hoje vai numa página do livro Ceifa de Luz, pelo nosso querido Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e é a lição número 20. E a gente continua perseguindo a paz. E a lição é intitulada Prescrições de Paz. O enunciado evangélico é de Mateus, capítulo 6, versículo 34, quando ele nos diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Emmanuel comenta dizendo: na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tantas vezes, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobreviver. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio, através do reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que nossos pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que se reequilibramos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe da rota que as leis do universo lhes assinalam no rumo da perfeição. Aí, queridos amigos, essa receita, essa prescrição de paz que o nosso querido Emmanuel, esse nosso companheiro mais adiantado nas estradas evolutivas, nos oferece, nos prescreve, quando ele nos reflete conosco que para a garantia do nosso próprio equilíbrio, nós precisamos alinhar algumas indicações de paz destinada a nos imunizarmos contra a influência de tensões e aflições, nas quais, tantas vezes, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. São tantos os momentos onde nos afligimos, onde a tensão toma conta de nós e perdemos tempo arruinando as nossas próprias vidas, com os desequilíbrios, os desajustes das nossas reflexões, das nossas condições emocionais. Então é necessário corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto, aceitando as falhas cuja supressão depende de nós, mas deixando
de lado aquelas cuja a supressão não depende de nós, aceitando a realidade delas existirem, fazendo da nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da nossa felicidade e no progresso de todos. Se a gente pode fazer alguma coisa para melhorar, façamos. Se a gente não pode fazer, tenhamos calma e aceitemos a circunstância e o momento, né? Tolerar os obstáculos que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros também carregam os seus próprios fardos, os seus próprios impositivos de aperfeiçoamento. Tolerar os nossos, aceitar os nossos, observar as ofensas como retrato dos ofensores. As pessoas nos dão aquilo que as pessoas são, porém, não temos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Não é porque as pessoas despejam o desequilíbrio de suas vibrações emocionais e mentais que as temos que aceitar. Não, a gente não tem que receber a agressão. Eles podem até despejar, mas que ela não fique em nós, que ela passe ao largo. A gente tem que entender que as pessoas só dão do que são, mas a gente não tem que recolher o lixo, a angústia, a perturbação mental de ninguém. Eles que passem ao largo. A gente não precisa receber essa influência e essas vibrações deletérias. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a acontecer, a sobrevir. Quantas vezes nós nos angustiamos e ficamos preocupados? Porque a palavra já está dizendo preocupação. A gente se ocupa previamente com as nossas mentes, com o nosso psiquismo. Então a gente não tem que se angustiar com calamidades anunciadas. Eu acho que o processo da pandemia vai piorar muito, porque nós não temos controle sobre isso. Não adianta a gente perder a nossa paz com aflições e tensões desnecessárias, porque a gente nem sabe se vai acontecer. Tudo está nos desígnios de Deus. Admitir pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento e trabalho. É verdade que somos espíritos culpados ainda, que ainda estamos nos libertando de um passado que muitas vezes não foi muito feliz. Então a gente tem que admitir as nossas vacilações, os nossos medos, as nossas culpas, mas buscar extinguir o foco de vibração em desequilíbrio. Extinguir para acessar, sanar, através de reajustamento e trabalho. Não desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, a escravizá-los no nosso modo de ser. Cada um é o que é. A gente exemplifica, a gente testemunha, a gente mostra o caminho. Mas a gente não pode superproteger ninguém. Afinal de contas, cada um tem o seu livre-arbítrio e o seu par de pernas para caminhar com ele. A gente faz o melhor possível, mas caminhar é com cada um. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Não se colhe uvas de abrolhos. A gente não pode exigir do outro o que o outro ainda não pode dar. Somos espíritos em diferentes graus na escala evolutiva. Se ainda não podem dar amor, entendamos as limitações que o outro ainda convive conosco. E entendamos as nossas próprias limitações, porque a gente não pode exigir do outro o que ele ainda não pode fazer. Não pedir sem dar de nós mesmos. É preciso que a gente mostre, testemunhe o exemplo, porque é como nos diz o próprio Peixotinho, as palavras encantam, mas o exemplo arrasta. Respeitar os pontos de vista alheios, como é importante o respeito aos pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças
opiniões e afirmações peculiares a cada um. São o reflexo de seus valores nutridos ao longo de muitas existências, de muitos momentos e de muitos aprendizados. Então temos que respeitar o ponto de vista de cada um, as crenças, os valores, as circunstâncias com que cada um carrega. A gente pode não concordar com uma palavra, como nos diz Voltaire, mas defendemos até a morte o direito que o outro tem de se expressar e de falar. A gente tem que respeitar os pontos de vista alheios. Por fim, não ignorar as crises do mundo, não ignorar tudo o que está acontecendo ao mundo. Entretanto, reconhecer que se reequilibramos o nosso próprio mundo por dentro, se a gente organiza o que está por dentro, esculpindo-lhe tranquilidade e segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se transmale da rota que as leis do universo lhes assinalam no rumo da perfeição. A gente tem que organizar o que está por dentro, para que tudo do lado de fora se harmonize, como nos ensina André Luiz. A gente tem que organizar o pensamento interno, esculpindo tranquilidade e segurança, e entendendo que tudo o que acontece ao nosso redor também estão sob os desígnios de Deus, fazendo parte das leis que lhe assinalam o rumo da perfeição. Portanto, queridos amigos, essas são rápidas e pequenas anotações importantes para prescrever a nossa paz, para consolidar o ambiente de segurança mental que todos carregamos dentro de nós e nos fortalecendo. Vamos vivendo melhor, enfrentando melhor cada dia que se segue rumo à nossa perfeição. Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos em paz hoje e sempre.